Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tive um probleminha aqui com a conexão, tive que reorganizar aqui para poder restabelecer a nossa conexão, mas estamos de volta, tá? Então, nossa live agora vamos falar um pouquinho sobre o novo caminho da enfermagem. Dá um tempinho aqui enquanto o Instagram vai avisando novamente que estamos online, né? Tivemos, para quem está entrando agora, só avisando que tivemos aí um probleminha com a nossa conexão, mas já estamos de volta, tá? Teve um probleminha aqui com a nossa rede, mas já estamos de volta. E vou falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo na enfermagem, né? Se falando dessa área do empreendedorismo, quem não viu a live passada, eu falei um pouquinho sobre o que é o empreender, como começar, qual o caminho que você deva traçar para empreender dentro da enfermagem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos, né? Como é que eu faço para chegar no empreendedorismo, como é que eu faço para abrir o meu negócio, quais são os caminhos que eu traço para poder estar abrindo aí o meu negócio dentro da enfermagem, tá? Então, antes de falar diretamente sobre o que é um MEI, o que é uma empresa, como é que eu vou abrir, qual o caminho que eu vou percorrer, vou falar um pouquinho como é que eu comecei a empreender. E quando a gente fala assim, como é que você iniciou, né? Como é que iniciou o processo do empreendedorismo? Eu acredito que todos nós temos aí o empreendedorismo impregnado na nossa veia, né? Desde criança, desde aí da fase da adolescência, a gente sempre está comprando ou vendendo alguma coisa, né? E esse empreendedorismo ele vem desde essa comunicação, né? A forma que eu tenho de me comunicar com o outro. No meu caso, os meus pais são comerciantes, né? Então eu cresci numa família de comércio. Então, desde a minha infância, eu tive aí acompanhando o meu pai no comércio. E eu não segui esse caminho porque eu acreditava logo no início, né, junto com meus pais também, que seria um caminho mais fácil, o caminho de estar se dedicando a um curso, a uma formação específica, né? E ele não estava errado, na verdade. É importante que tenhamos aí uma formação específica e muitas vezes essa formação vai nos ajudar, vai servir aí de âncora para que possamos alçar novos caminhos, né? E se falando nesses novos caminhos, hoje a enfermagem ela busca novas oportunidades, né? E por que não essa oportunidade atrelada ao empreendedorismo? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é pensar o que eu quero empreender, qual o setor, qual a área que eu quero caminhar, né? Esse é o primeiro passo, eu falei lá na live anterior, sobre os passos que eu preciso para poder começar a empreender. Então, dito isso, iniciado e tendo como a ideia central o caminho que eu vou traçar para o empreendedorismo, aí eu vou começar a pensar quais são os caminhos que eu vou percorrer para que isso aconteça, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, ficou aqui espelhado, tá? Com o Instagram, infelizmente, ele fica aí com a câmera espelhada, mas dá para a gente entender um pouquinho. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando eu falo em empreendedorismo, eu quero pensar aqui, eu vou montar uma empresa, que tipo de empresa é que eu quero montar? Então, quando eu falo de abrir uma empresa, de montar um empreendimento, de iniciar essa empresa, eu tenho que pensar da seguinte maneira, dentro da minha área, bom, como enfermeiros, nós não podemos abrir MEI, tá? Então, o MEI aqui, ó, ele é anulado. Por que eu não posso abrir um MEI? Devido às próprias regras do microempreendedor individual, dentro do nosso conselho nós não podemos abrir um MEI, tá? Infelizmente. Mas nós temos aí outras opções para o empreendedorismo. Então, se você é profissional da enfermagem, educação física, fisioterapeuta, nós não podemos abrir MEI, mas temos aí outros caminhos para poder seguir. Nós podemos aqui abrir um Simples Nacional ou abrir uma empresa limitada. Então, o que é isso? Quando a gente fala assim, olha, se eu sou enfermeiro e eu sou efetivo, significa o quê? Se eu sou concursado, se eu tenho aí, se eu seja concursado ou seja contratado em município ou estado, eu não posso abrir empresa. E agora, como é que a gente faz, né? Então, assim, isso eu tenho que estar claro na minha mente. Então, se eu tenho um concurso ou se eu sou contrato de município ou estado, eu não posso abrir uma empresa. Então, se eu não posso abrir uma empresa, como é que eu vou fazer? Eu não posso abrir uma empresa e ser o administrador principal. O que é isso? Eu não posso ser o responsável direto por essa empresa, mas eu posso
ser sócio. Então eu posso ser o quê? Eu posso abrir uma empresa, eu posso ter empresa no meu nome, mas eu não vou ser o administrador, né? Eu vou ser o quê? Eu vou ser um sócio que vou ter uma parcela dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, se eu quero abrir uma empresa hoje, se eu quero abrir aqui o meu estúdio de Pilates, e eu quero abrir uma empresa, um CNPJ, eu posso abrir no meu nome, mas eu preciso ter um sócio para que isso possa acontecer. E nessa sociedade eu vou ter o quê? Apenas 5% das cotas. Significa o quê? Que de 100% da empresa, tá? De 100% dessa empresa aqui, eu tenho apenas 5% dela. Então significa o quê? Que 5% dessa empresa seria em meu nome. Os outros 95% seria no nome do meu sócio, tá? Então, quando a gente fala assim que eu posso abrir uma empresa sendo concursado, sendo contratado do estado ou município, só se for nessa modalidade aqui, ó, limitada, tá? Então, significa o quê? Que nós temos uma sociedade limitada. Então, dentro dessa sociedade, aí sim eu posso abrir essa empresa e fazer todas as atividades inerentes a ela. Eu só não posso ser o sócio administrador, eu não posso responder administrativamente por essa empresa. Então eu posso ter ali a parcela de contribuição junto com o meu sócio. Ah, mas eu não tenho ninguém, com quem é que eu vou fazer essa sociedade? Como é que eu vou fazer então para que isso aconteça? Digamos assim, eu vou abrir sozinho, né, todo empreendimento é meu, mas como é que eu vou fazer? Você pode colocar uma terceira pessoa, alguém da família, um irmão, um pai, um parente, e abrir aí o seu estúdio, ou abrir aí o seu empreendimento e dar início aí às suas atividades, tá? Então nós temos aqui a empresa limitada é para quem tem contrato, quem tem contrato aí no município ou no estado, aquele que é concursado, eu vou poder abrir a minha empresa nessas condições. E temos o Simples Nacional, que é a empresa, para quem não tem um rendimento muito alto, pode estar iniciando e abrindo aí o Simples Nacional e estar administrando os seus negócios, tá? Além disso, quais são os caminhos? O que eu preciso para realmente abrir essa empresa, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, o que eu preciso para abrir essa empresa? Eu vou precisar ou de um contador, tá? Isso é importante, né? Por que o contador? Porque é ele que vai estar informando a sua empresa. Então, para facilitar a nossa vida, se você tem interesse de abrir uma empresa, você pode simplesmente chegar aqui, ó, providenciar um contador, e esse contador ele vai te ajudar em todo o processo burocrático dessa empresa. Ou muitas vezes tem pessoas que procuram também um advogado, tá? O advogado ele também pode te auxiliar nesse processo aqui de abertura da empresa, tá? Então, quando eu quero abrir uma empresa, eu preciso, a primeira coisa, saber esses caminhos, saber que se eu for contratado, se eu for concursado, eu não posso abrir empresa sendo sócio principal, sendo o administrador, eu só posso abrir nessa configuração aqui de limitada, quer dizer o quê? Ter uma sociedade, eu ter aí o percentual mínimo, tá? Para poder administrar essa empresa, então eu vou ter um sócio administrador e eu vou estar ali tendo um percentual de da empresa, em torno aí de 5% desse percentual. Então, quais são os passos, né? Qual é o passo que eu tenho, o passo a passo que eu tenho para poder abrir essa empresa? Então, eu vou puxar um pouquinho para cá, para que a gente possa estar entendendo esse passo a passo, né? Então, quando eu falo aqui desse passo a passo para poder empreender, para poder abrir essa empresa, a primeira coisa que eu vou precisar é de um contrato social. Quando eu falo aqui do contrato social, nós estamos falando o quê? Estamos falando da junta comercial, tá? Então eu preciso ir na junta comercial e tá abrindo aí, gerando o meu contrato social. Quando esse contrato social ele é gerado também com isso, o NIE, que é o número de registro da empresa, tá? O número interno de registro da empresa. Então, quando eu vou lá na junta comercial, gera esse contrato social, que eu vou estar gerando aqui esse NIE. Só a partir de então, tá? Só a partir daqui que eu vou ter a condição de entrar aqui no site da Receita Federal e estar conseguindo aqui gerar o meu CNPJ ativo, tá?
Então, só então eu vou poder aqui gerar esse CNPJ ativo. Então, o primeiro passo é o quê? Providenciar o contrato social junto à junta comercial aí do seu município, né? E aí ele vai gerar um número interno de registro da empresa. Com esse número de registro aqui da empresa, eu vou lá no site da Receita Federal para poder gerar então o CNPJ e transformar ele ativo. A partir do momento que você ativou isso daí, aí você vai para um outro caminho, que vai ser o quê? Você vai procurar aí a prefeitura do seu município, tá? Você vai procurar aqui a prefeitura, e aí o que acontece? Tem prefeituras que o sistema ele é todo informatizado, quer dizer o quê? Que no site da prefeitura você vai conseguir dar continuidade a esse processo. Se não, você vai diretamente na prefeitura, dependendo de onde você mora, né? E vai providenciar um alvará de funcionamento, tá? E aí, com o alvará de funcionamento, você vai poder estar dando continuidade ao processo de abertura dessa empresa, iniciar aí as atividades dessa empresa. Lembrando que cada etapa dessa daqui, nós temos os impostos a serem pagos, tá? Então, em cada fase dessa daqui, nós temos aqui as nossas taxas de contribuição que devem ser pagas aos órgãos, tá? A prefeitura, né, vai gerar aí as taxas para que você possa estar adquirindo toda a documentação necessária para a abertura da empresa. Então, lá vem as taxas, né, municipais, estaduais, federais, para que você possa estar, de fato, abrindo e adquirindo o seu CNPJ de uma forma aí ativa, ok? Dúvidas até aí? Então, olha só, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente poder isso ficar bem claro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o contrato social. Esse contrato social eu vou conseguir na junta comercial, tá? E aí, através desse contrato social, vai gerar um NID, que é o número interno do registro da empresa, e com esse número eu vou poder, na site da Receita Federal, ativar o CNPJ. Com esse CNPJ ativo, eu vou na prefeitura, ou eu então vou entrar no site da prefeitura, e a partir daí eu vou registrar aqui o alvará de funcionamento. Quando fala desse alvará de funcionamento, vem outras coisinhas a mais, né? Que é a questão da liberação do corpo de bombeiros, vistoria, né? A fiscalização do prédio, então vem todo um processo associado com isso daí, tá? Então esse daqui é o caminho. Mas qual é a forma mais fácil para conseguir abrir essa empresa? A forma mais prática, mais fácil é o quê? Eu procurando um contador. Por quê? O contador, ele vai realizar todo esse processo, tá? Você não vai se preocupar com nada disso daqui. Todo esse processo o contador ele vai providenciar para você e te entregar só o valor das taxas para que você possa pagar. Você vai pagar as taxas todas e aí vai ativar o seu CNPJ, você vai poder iniciar aí suas atividades trabalhistas, tá? Então, porventura, mas eu não quero fazer o passo a passo sozinho, eu posso buscar uma ajuda de um profissional? Deve, tá? Seria o contador ou o advogado, ele vai te ajudar aí nesse processo, nesse passo a passo, nesse caminho, até chegar ao seu CNPJ ativo, tá? E aí, com o seu CNPJ ativo, você vai conseguir dar sequência a essas atividades. É claro que basta apenas ter esse CNPJ ativo para iniciar a atividade? Não, né? Não é apenas o CNPJ ativo. Então, depois do CNPJ, tem que ter aí inscrição estadual, inscrição municipal, tá tudo organizado, tudo alinhado. Tem que ter a liberação do corpo de bombeiros, tem que ter a liberação e esse alvará aqui de funcionamento. Se for algo relacionado à saúde, tem que estar na diretriz com a Anvisa. Depois disso tudo organizado, nós temos um outro detalhe, né? Tem que ter o manual de normas e rotinas do seu espaço, do seu estabelecimento. Isso é muito importante para que possa funcionar de uma forma redonda sem nenhum problema, tá? Então, esse manual de normas e rotinas é também de suma importância para que você não tenha problemas lá na frente. O que trata esse manual de normas e rotinas? Nada mais do que as rotinas internas do seu estabelecimento. Por exemplo, se eu trabalho aí com oxigênio de material biológico, perfil cortante, eu tenho que ter aí
eu tenho que ter aí uma empresa de gerenciamento de resíduos, né, para que possa retirar esses resíduos biológicos e ser excretado no local correto. Então isso é importante. Dentro desse plano também ele vai ter como é que eu faço o gerenciamento de limpeza, de higienização, de organização desse espaço. Então tudo isso daí está dentro das normas aí e manual de rotina do seu espaço, do seu estabelecimento. Agora, falando diretamente do Pilates, falando diretamente do estúdio de Pilates, você tem essa possibilidade de abrir a empresa, tá? Seja ela MEI ou a Simples Nacional, como também você tem outra oportunidade, outra possibilidade que é mais barata, tá? Que é simplesmente abrir sem a necessidade de gerar aí um CNPJ. Como assim? Como é que eu vou conseguir então abrir sem a necessidade de gerar um CNPJ? É bem simples, olha só. Como pessoa física ou autônomo, o que eu vou fazer? Então, como pessoa física ou autônomo, eu consigo iniciar minha atividade da seguinte maneira: eu vou requerer da prefeitura o alvará de funcionamento, tá? Então, como eu disse anteriormente, você pode ir diretamente na prefeitura, a depender da localidade que você mora, ou pode fazer tudo isso no próprio site da prefeitura, tudo informatizado. Então, você vai entrar lá no site da prefeitura, ou se você mora no interior, você vai diretamente na prefeitura e vai solicitar esse alvará de funcionamento como autônomo, como pessoa física, tá? E uma das grandes vantagens disso daí é o baixo custo. Você não vai gastar com várias taxas aí para poder abrir a empresa, você não vai gastar com o contador, com o advogado, você não vai gastar aí, não ter ali aquele investimento mensal para informar essa sua empresa. Então tem uma série de benefícios devido ao baixo custo, tá? Então nós temos um custo aqui bem reduzido. Qual é a desvantagem de você abrir aí uma empresa como autônomo? Na verdade não é abrir empresa, é você iniciar como autônomo. Qual é a desvantagem? A desvantagem disso é que você não pode contratar funcionário, você não pode ter nenhum funcionário trabalhando com você. Isso quer dizer o quê? Que é você que tem que fazer tudo, tá? É você que tem que atender, é você que tem que limpar, é você que tem que dar aula, é você que tem que fazer o café, é você que vai gerir toda a estrutura da sua empresa. Então assim, para quem está começando, para quem vai iniciar aí uma atividade, a melhor opção é essa daqui como autônomo. Por quê? Porque você não tem custo, o custo é muito baixo, né? E como é um custo baixo, o custo de manutenção é baixo, facilita até você começar a fidelizar o seu cliente, começar a ter um capital aí de giro, começar a coisa ela funcionar para você poder engrenar. À medida que você for crescendo, for desenvolvendo, for havendo a necessidade de contratação ou de aumentar o número de pessoas, aí você pode migrar para o CNPJ. Porque às vezes as pessoas perguntam assim: se eu iniciar como autônomo, quer dizer que eu não posso mais abrir o CNPJ? Não, de forma alguma, tá? Mesmo iniciando como autônomo, eu posso lá na frente abrir o CNPJ, sem nenhum problema, né? Então, o que acontece? Como pessoa física, apenas o CPF, tá? Você vai lá na junta comercial, você vai lá na prefeitura, né? E vai solicitar o alvará de funcionamento. E aí, com isso, você vai dar início aí às suas atividades, ok? Alguma dúvida até aí? Então, olha só. Aí, depois que a coisa ela estiver caminhando, estiver tudo organizado, aí você pode chegar e abrir a sua empresa, abrir o CNPJ e ter aí as atividades empresariais, né? Então tem algumas vantagens e desvantagens. Além dessa questão de contratação, tem outras vantagens que o CNPJ ele vai te trazer, né? Que é, por exemplo, alguns descontos especiais, muitas vezes formas de você comprar equipamentos ou acessórios em preço mais acessível para a empresa. Então tem outros pontos aí positivos de ter o CNPJ. Vai depender da sua realidade, vai depender aí da forma que você deseja iniciar. Feito tudo isso daqui, o primeiro passo, olha, depois que eu tiver com o meu CNPJ na mão, ou depois que eu já tiver aqui com o alvará de funcionamento, mesmo como pessoa física, eu tenho um outro passo a ser dado, tá? Então, como enfermeiro dentro do Pilates, eu preciso registrar junto ao Conselho Regional de Enfermagem, né? E aí cada conselho ele vai dar aí algumas orientações de como isso é feito.
Então vamos voltar aqui para essa tela aqui inicial, né? E falando aqui do conselho, no nosso caso aqui do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né? Nós temos aqui alguns passos que devem ser seguidos, né? Para poder cadastrar aqui junto ao conselho, junto ao COREN. Quais são esses passos? Olha, a primeira coisa é muito importante que você procure o COREN aí do seu estado. Se for aqui no Tocantins, nós temos aí o COREN Tocantins, que deixa algumas orientações, inclusive essas orientações aqui é do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Tocantins, tá? Então o primeiro passo que eu preciso é fazer aqui o requerimento, tá? O requerimento da regularização da empresa, tá? Junto ao conselho. Então eu preciso aqui, ó, solicitar esse requerimento e nós temos uma página específica para isso, tá? Para conseguir realizar aqui esse requerimento. E aí eu vou preencher esse requerimento. Nesse requerimento tem o quê? Tem dados pessoais, tem dados da empresa, como é que ele funciona. Aí nesse caso aqui, para registrar junto ao COREN, ele solicita um CNPJ se eu for cadastrar como clínica de enfermagem, tá? Então quando eu for realizar o cadastro for como clínica de enfermagem, ele vai pedir o CNPJ e esses dados aqui, esse requerimento da regularização da empresa, ele também vai solicitar. E nós temos também aqui, ó, o termo de responsabilidade técnica. Esse termo aqui, esse responsável técnico, é o enfermeiro responsável técnico pelo seu estabelecimento. No caso do Pilates, o Conselho Federal de Enfermagem, na resolução 675 de 2021, ele deixou isento, quer dizer o quê? Que eu não preciso ter o responsável técnico, tá? Eu não preciso assinar como responsável técnico, eu não preciso me cadastrar como responsável técnico. Então, dentro do Pilates, conforme a nossa resolução, que é a 675 de 2021, ele deixa claro que eu não preciso ter, eu não tenho obrigatoriedade de ter o responsável técnico para isso daqui, tá? Além disso, nós temos aqui a lista dos profissionais, tá? Com o número de COREN. Quer dizer o quê? Só é você, não há necessidade. Se você trabalha com outra pessoa, aí você vai precisar aqui da lista de todos os enfermeiros e o número do COREN cadastrado para informar junto ao COREN, tá? Então o número dele de registro e o nome desse profissional também tem que ser informado junto ao nosso conselho. E junto com isso, os documentos da empresa, e segue uma série de documentos da empresa, que é desde o alvará de funcionamento, norma técnica, toda a documentação aí que você precisou para a abertura da empresa, o COREN também vai solicitar para poder mostrar a regularidade da sua empresa junto ao conselho, tá? E aí nós temos um detalhe aqui, ó. Se junto com o Pilates, veja bem, se junto com o Pilates eu quiser ofertar o consultório de enfermagem, o que é isso? Se eu quiser aqui ofertar, ó, consultas de enfermagem, e não vamos confundir a consulta de enfermagem com o processo de enfermagem dentro do Pilates, tá? Então são coisas diferentes. Uma coisa é o processo de enfermagem dentro do método Pilates, que é obrigatório, tá? Obrigatório, não é facultativo, é obrigatório. Também está dentro da resolução 675, em uma outra live eu vou falar um pouco sobre essa resolução. Então, dentro da resolução 675, ele deixa lá que nós somos obrigados, tá, a estar realizando aí o processo de enfermagem. Agora, se eu quiser, além do processo de enfermagem, abrir para a parte de consultório de enfermagem, o que é isso? Eu realizar consultas de enfermagem dentro de outros segmentos, aí sim eu vou precisar tanto do requerimento do consultório, quanto do alvará de funcionamento da empresa, declaração do horário de funcionamento. Essa declaração de horário de funcionamento, aqui também para o Pilates, ele também solicita, tá? Está junto na documentação da empresa. Então, junto aqui nos documentos da empresa, ele tem também essa solicitação aqui do horário de funcionamento, para que o conselho ele saiba qual horário que funciona as suas atividades, tá? E no caso do consultório de enfermagem, ele necessita do responsável técnico, aí não tem para onde correr, tá? Então, se você for abrir, além do estúdio de Pilates, abrir aí essa inscrição para consultas de enfermagem, eu preciso do responsável técnico. Por exemplo, eu sou enfermeiro obstetra, abri o meu estúdio, mas junto com o meu estúdio de Pilates, eu quero ofertar consulta
de enfermagem obstétrica para as minhas gestantes, né? Com orientação, acompanhamento, avaliação, acompanhamento pré-natal e quem sabe até acompanhamento do parto. Aí nesse caso eu realmente preciso dessa documentação, que eu preciso do responsável técnico, que pode ser você mesmo, tá? Que pode ser eu mesmo responsável técnico por essa atividade aqui de consultório, de consulta, né? De atendimento clínico, aí ele já diferencia um pouco, ok? Alguma pergunta? E se quiser iniciar somente com CPF, né? Físico. Então, Larissa, eu já falei com relação a isso. Se quiser iniciar somente com CPF, não tem nenhum problema. Está lá na atividade como autônomo e aí você consegue realizar a atividade como autônomo, tá? Isso apenas com o CPF. Você vai precisar apenas do alvará de funcionamento, vai requerer junto à prefeitura esse alvará de funcionamento e aí você vai poder realizar suas atividades como autônomo. Pessoal, vou deixar essa live aqui gravada, tá? Aqui no nosso Instagram, depois você pode estar acompanhando, encaminhando para alguém que você acha que esse conteúdo vai ser interessante. E nossa próxima live, falando um pouquinho ainda sobre o novo caminho da enfermagem, vai ser na próxima terça-feira. Então, toda terça e quinta, às 15 horas, teremos aí uma live falando um pouco sobre o novo caminho da enfermagem e dentro desse novo caminho vamos trabalhar aí temas alternados, tá? Qualquer dúvida ou solicitação de algum tema especial, podem deixar aqui em inbox, tá? Uma mensagem em inbox que a gente vai tentar atender aí conforme seja a necessidade.